Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês, que ilumine a mente de vocês, de forma que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre termos da oração, sujeito e predicado. E vamos ver aí, para iniciar, nós temos uma frase que diz: eu sou o rei, um grande rei. Né? Observando aí o verbo, né? A qual palavra o verbo se refere? Sou. Quem sou? Eu sou. Então, esse verbo aí, ele está se referindo ao pronome eu, né? Se eu colocasse nós sou, tá certo? Tu sou, também não está. Então, o verbo, ele está conjugado de acordo com a primeira pessoa do singular, que é eu. Quem sou? Eu sou, tá? Então, esse eu aí, né? Esse eu aí ele vai ser o sujeito da oração, tá? Eu sou o rei, um grande rei. Então, sou o rei, um grande rei. Toda essa informação aqui está se referindo ao pronome eu, que se refere à primeira pessoa do discurso, né? Primeira pessoa do singular, tá? Então, o que é um sujeito? O sujeito é aquele de quem se fala ou aquilo de que se fala, tá? Então, sou o rei, um grande rei. Quem que sou o rei, um grande rei? Eu, tá? Então, o pronome eu aí vai ser o sujeito da oração. Você pode notar que o sujeito ele está na primeira pessoa, como eu já falei, e o verbo concorda plenamente com esse sujeito, tá? Eu sou, ok? Vamos fazer a leitura da segunda frase aí. E você não passa de um bobo boneco nanico. Quem não passa? Você. Então, a forma de você encontrar o sujeito também é encontrar o verbo da oração e faça a pergunta ao verbo, tá? Quem ou o que, e aí você vai encontrar o sujeito, tá? Então, e você não passa de um bobo boneco nanica. E nanico, quem não passa? Você não passa, tá? Então, o verbo está se referindo a você e todo o restante da frase também se refere a você. Você não passa de um bobo nanico. Então, toda essa frase aí, né? Que informação é dada sobre esse sujeito? Eu já sei que o sujeito é você. Que informação que é dada sobre esse sujeito? Que não passa de um bobo, boneco, nanico. Essa informação dada sobre o sujeito, incluindo o verbo, chama-se predicado, tá? Então, toda informação dada sobre o sujeito é chamada de predicado, tá? Toda informação dada a respeito do sujeito é chamada de predicado. Vocês podem notar que a frase assim, que nessa frase aí, e você não passa de um bobo, boneco e nanico, a forma verbal passa, está na terceira pessoa do singular, tá? E está se referindo ao termo você, que é um sujeito dessa frase, ok? O verbo deve se flexionar para concordar em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá? Tanto no singular quanto no plural, tá? Com o sujeito a que se refere. Então, o verbo, né, ele deve concordar em número e em pessoa com o sujeito, ok?
Se houver uma escrita diferente disso, está errado, tá? Então, o sujeito é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação e também a que o verbo se refere. E o predicado é o termo da oração que traz toda a informação sobre o sujeito na oração, tá? Lembrando que o sujeito e o predicado são termos essenciais para a formação de uma oração, ok? Passando aqui, falando um pouquinho mais a respeito do sujeito na oração, você viu que o verbo ele flexiona para concordar, né, com o sujeito, tanto em número singular ou plural, quanto em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, tá? E para localizar o sujeito de uma oração, é necessário achar antes o verbo e descobrir a que ou a quem se refere, tá? Então, encontrando o verbo na oração, automaticamente você vai conseguir encontrar o sujeito, tá bom? Ó, releia uma fala do rei que diz: ninguém me faz um elogio. Primeiro você vai localizar o verbo. Qual que é o verbo dessa frase? Faz, não é? Segundo momento, você vai verificar a que termo ele se refere. A forma verbal faz se refere a quem? A ninguém. Quem faz aí nesse sentido aí? Quem faz? Né? Quem faz essa ação de fazer? Quem faz? Ninguém. Então, ninguém me faz um elogio. Ninguém é o sujeito da oração, tá? É importante perceber que nem sempre o sujeito é o primeiro termo da oração. Então, às vezes a pessoa acaba se enganando pensando que o sujeito é sempre a primeira palavra ou o primeiro termo de uma oração, e não é, tá? O sujeito, ele pode vir no meio da oração, no final da oração, tá? O importante é o quê? Que você encontre o verbo. Observe essa oração aí, ó. Na verdade, eu estou muito entediado. Quem estou? Esse estou está se referindo a quem? Quem está fazendo essa ação de estar? Quem está muito entediado? Quem estou? Ele estou? Não, né? Nós estou? Também não. Então, quem estou? Eu estou. Está se referindo à primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do discurso. E esse, na verdade, aí não é sujeito, tá? O sujeito vai ser eu, tá? A forma verbal estou se refere ao termo eu, ok? Agora vamos a outra oração aí, outra frase. Os puxa-sacos de plantão estão de folga. Quem estão de folga? Os puxa-sacos de plantão, tá? Agora observem aí, os puxa-sacos de plantão. O sujeito é tudo isso aí. Mas de todas essas palavras aí, qual é a palavra principal? Puxa-saco. Então, puxa-saco, no caso aí, que é uma palavra composta, ela é a parte principal do sujeito, que também é chamada de núcleo do sujeito. Então, o sujeito é tudo isso aí, ó, os puxa-sacos de plantão. Só que o núcleo, a palavra principal, de maior significado dentro do sujeito, é a palavra composta puxa-sacos, ok? A forma verbal está se referindo a puxa-sacos de plantão, tá? Como eu já falei, a parte principal a palavra principal do sujeito é chamada de núcleo do sujeito, tá? Temos aí uma outra oração que diz: nós duas viemos aqui. Quem viemos? Nós duas, tá?
Então, vocês podem observar que se puder, eu tenho certeza que vocês conseguiram observar aí até agora, que o verbo, ele sempre irá concordar, fazer a concordância verbal com o sujeito, tá? Ele sempre vai concordar em número, singular ou plural, ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural, tá? E vai concordar também em número, tá? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, ok? Então, nós temos aí, nós duas viemos aqui. Quem viemos? Nós duas viemos, né? Nós duas. Então, nós duas aí é o sujeito. Só que entre essas duas palavrinhas aí, nós e duas, o núcleo, ou seja, a palavra principal é nós, tá? Então, o núcleo do sujeito é a primeira pessoa do plural, nós, tá? Observe que a forma verbal, ela concordou com o núcleo do sujeito. Quem viemos? Nós, ok? Nós viemos. Se a expressão nós duas for substituída por outra, se a expressão nós duas for substituída por outra, vocês duas, por exemplo, a forma verbal também deverá ser alterada para haver concordância. Vocês duas vieram aqui. Então, perceberam que ao mudar o sujeito, ou o núcleo do sujeito, tá? Que na frase anterior era nós, o verbo concordou com o núcleo do sujeito, nós. Aqui nessa outra frase é vocês, e o núcleo do sujeito, o verbo concordou também com o núcleo do sujeito. Vocês duas vieram aqui. Quem vieram? Vocês, tá? As palavras sublinhadas nessas frases são as mais importantes do sujeito. As palavras sublinhadas nessas frases são as mais importantes do sujeito. Isto é, são os núcleos do sujeito. Por isso, o verbo fará concordância com ela. Então, o verbo, ele concorda com o sujeito, mas ele concorda principalmente com a palavrinha que se trata do núcleo do sujeito, ok? Então, o que é o núcleo do sujeito? É o nome que se dá ao termo que representa a ideia central do sujeito, tá? Então, a palavra principal do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. Observe o que ocorre com o verbo nas frases seguintes, ó. Você veio aqui. O verbo ele concordou com você. Nós viemos aqui. O verbo concordou com nós. Você e ela vieram aqui. Esse verbo está concordando com você e ela. Eu vim aqui. O verbo está concordando com eu. Você e eu viemos aqui. Então, está concordando claramente com você e eu. Então, nas frases, a expressão nós duas foi substituída por você, por nós, você e ela, você e eu. E para cada uma dessas substituições, foi necessário flexionar o verbo. Então, o verbo ele flexionou e se adequou, né, tanto em número quanto em gênero, tanto em número quanto em pessoa, tá? De acordo com a pessoa, né? De acordo com o sujeito. Então, de acordo com o núcleo do sujeito, houve-se a flexão do verbo, tá? Se adaptando em número e pessoa, ok? Existe o sujeito, ele pode ser classificado, tá? Então, existem tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser expresso e organizado de diferentes maneiras, tá? E dependendo da forma que o sujeito e seus núcleos são expressos, teremos diferentes tipos de sujeito, tá? Começando aqui com o sujeito simples, eu tenho um exemplo. Eu tenho exemplos, né?
o Senhor está sendo insensato. Eu tenho aí o sujeito o Senhor, núcleo Senhor. O meu Senhor está sendo insensato. Eu tenho como sujeito o meu Senhor e o núcleo Senhor. O meu grande Senhor está sendo insensato. Eu tenho aí como sujeito o meu grande Senhor e o núcleo continua sendo Senhor, tá? Então, eu tenho Senhor como núcleo, o meu grande, tá? Então, vocês puderam notar aí que mesmo acrescentando, né, elementos que ampliam a ideia do sujeito, o núcleo vai continuar sendo apenas um Senhor. E é chamado, e é um sujeito simples. Então, todas as vezes que o sujeito ele for composto por apenas um núcleo, ele será classificado como sujeito simples, tá? Outro exemplo aí. A desprezível filha do rei enganou o próprio pai. Quem que enganou? A desprezível filha do rei, ou seja, a filha, o núcleo aí é filha, a filha enganou o rei, tá? Mas tudo isso aí, ó, a desprezível filha do rei, tudo isso aí é sujeito. Só que o núcleo, a palavra principal desse sujeito é a filha, tá? Filha, a palavra filha. Então, nesse sujeito há um só núcleo, por isso diz que o sujeito é simples, tá? Então, nós temos aí a do rei, desprezível, e temos a filha, né? Filha como núcleo. Hein? O sujeito que apresenta um só núcleo é classificado como sujeito simples, ok? Aprenderam aí? Então, se o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, o que seria um sujeito composto? Sim, é isso mesmo. Quem acertou, quem falou que o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos, tá? Então, aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do rei. Quem são as herdeiras do rei? Aquela filha egoísta e sua irmã. Quais são os núcleos aí? Eu tenho como núcleo filha e tenho como núcleo irmã. Eu tenho dois núcleos nesse sujeito aí. Por ter dois núcleos, né? E o verbo ele vai para o plural. Por ter dois núcleos, o sujeito que apresenta dois núcleos, ou dois ou mais núcleos, é classificado como sujeito composto, tá? Então, ao contrário do sujeito simples, que só tem um núcleo, o sujeito composto tem dois ou mais núcleos, ok? Então, é só fazer localizar o verbo, como sempre, são, né? E assim você vai conseguir localizar o sujeito, os sujeitos, no caso aí, né? E automaticamente conseguirão identificar o núcleo do sujeito aí, que os núcleos aí, no caso, são filha e irmã, tá? E por fim, você consegue localizar a declaração sobre o sujeito. São as herdeiras do reino. Se são as herdeiras do reino aí, se trata do predicado, que é toda a informação a respeito dos sujeitos aí no caso. Ok? Outra classificação que nós temos também é sujeito subentendido e desinencial. Quando eu falo de algo subentendido, é algo que entendemos, mas não está claramente, não está explícito, tá? Então, por exemplo, agora somos donas de tudo, mandamos na terra e no mar. Quem é dona de tudo e manda na terra e no mar? Quem fez a leitura do texto lá, o bobo do rei, sabe claramente de quem se trata essas duas falas aí, né? A quem está se referindo. Então, tendo lido o texto, eu tenho certeza que vocês fizeram uma leitura do texto, vocês conseguiram identificar aí, identificar lá no texto, né?
a quem esses versos aí se referem. Se referem às duas filhas mais velhas do rei, Goneril e Regane, tá? Nesse caso, o sujeito não está evidente, mas podemos determiná-lo com base na leitura do texto, tá? E na terminação do formal, a terminação, né, da forma verbal somos, tá? Então, quem fez a leitura do texto consegue identificar facilmente de quem a quem é que essas duas afirmações aqui se referem, tá? Então, esses versos não são construídos com sujeito explícito, tá? O sujeito é subentendido, tá? Como lemos o texto teatral, sabemos a quem se referem as formas verbais somos e mandamos. Além disso, a terminação verbal indica que o sujeito se refere a um termo subentendido, nós, tá? Então, o sujeito está subentendido, ou seja, não está expresso nas orações, mas pode ser localizado, ok? Então, para evitar, nesse outro trecho aí, ó, agora nós somos donos de tudo, nós mandamos na terra e no mar. Para evitar a repetição do nós, o autor empregou o recurso de deixar o sujeito subentendido. Sabemos a quem os verbos se referem pela terminação do verbo e pelo contexto, tá? Que nos mostra que já houve referência ao sujeito anterior. Então, reveja outro trecho do texto teatral, né? Agora só tenho vocês duas. A forma verbal tenho indica que o sujeito dessa oração é eu, tá? Agora só tenho. Tenho. Quem tenho? Eu tenho, tá? Então a palavra está subentendida. Não é necessário explicitá-la, mas a forma verbal a revela. Quem tenho? Eu tenho. Então fica claro, o sujeito aí é subentendido. Ok? Quanto à coesão textual, o uso do sujeito a coesão textual, o uso do sujeito subentendido. Então, o uso do sujeito subentendido, ele é aplicado como elemento, né, de coesão textual também. Então, por exemplo, aí, quando o público entra, os atores já estão em cena. Eles jogam a peteca depois de algum tempo, resolvem mudar de brincadeira e inventam um jogo. Ao escrever um dos cuidados que o autor deve ter é organizar as frases para que o texto seja facilmente compreendido, tá? Então, vamos ver como é que foi empregado esse recurso. Observe que os verbos destacados, né, entra, estão, jogam, resolvem, inventam. Esses verbos aí, eles se referem a que sujeito, né? Note que mais de um verbo se refere ao mesmo sujeito, os atores, para evitar repetição. Para evitar repetição, o que o autor fez? Né? O autor optou por deixá-lo subentendido em algumas orações. Então, para não ficar repetindo os atores o tempo todo, ele preferiu deixar esse sujeito subentendido, ok? Então, esse recurso, ele dá ao texto duas qualidades. Concisão, né, que elimina repetições desnecessárias e deixa o texto mais preciso sem palavras desnecessárias, e coesão, que estabelece uma relação entre as partes do texto, tá? Então, o que seria coesão textual? É a ligação ou relação lógica entre as partes ou frases de um texto, ok? Então, o sujeito subentendido é um dos recursos usados
para evitar repetições desnecessárias, tá? E ao mesmo tempo não deixar perder de vista o termo a que se refere, que está se referindo o verbo, ok? Outra classificação que nós temos, né, do sujeito é o sujeito indeterminado. Diferente do sujeito subentendido, o sujeito indeterminado você não consegue identificar o sujeito, tá? No subentendido você consegue, tá? Não está explícito, mas você consegue identificar o sujeito. Já no sujeito indeterminado você não consegue identificar o sujeito. Um exemplo que nós temos aí essa história em quadrinho. Terminou o filme, vamos. Mas não se colocam algo depois do crédito? Às vezes colocam algo depois dos créditos. Aí passa um tempo, não colocaram nada. Então, vocês podem observar a oração aí. E se colocam algo depois dos créditos? E se colocam algo depois dos créditos? Eu tenho aí o verbo em terceira pessoa, do plural, tá? E é possível, lendo a tirinha, indicar... Vocês acham que é possível, lendo a tirinha, é possível indicar de quem se trata? O contexto, a historinha em si, deixou claro de quem se trata? Não, né? E dá para se identificar com certeza se o verbo faz referência a uma ou mais pessoas? Também não, né? Então, como não é possível determinar o sujeito a que esse verbo se refere, dizemos que essa oração ela foi organizada com um sujeito indeterminado, tá? O sujeito aí é totalmente indeterminado, ok? Eu tenho aí outra frase. Tiveram de tirar 10 famílias de áreas alagadas. Tiveram, só por esse contexto aí e através do verbo só, não dá para identificar, tá? De quem se trata, tá? Lendo apenas esse título, não sabemos que alguém tirou as famílias dos locais que estão alagados. Entretanto, nós sabemos que alguém tirou, só que nós não sabemos o que, nem quantas pessoas praticaram, nem quem e nem quantas pessoas praticaram essa ação, tá? Então, somente ao ler a notícia completa que é possível identificar a quem a forma verbal, né, do título está se referindo aí, ok? Então, esse tiveram aí, ele se refere, pode se localizar a quem a forma verbal tiveram se refere e o sujeito da oração passa a ser classificado como subentendido no caso, se você conseguir identificar através da leitura do texto, tá? Da notícia completa. Só pelo título você não consegue, tá? Porque se você fazer a leitura da notícia inteira, você vai ver que foram funcionários da Defesa Civil. E aí, somente após a leitura que esse verbo aí tiveram, vai passar a ser um verbo subentendido. Mas antes disso, antes de ler todo o contexto, né, se por acaso você fazer a leitura só dessa frase, só desse título de notícia solta, né, esse título solto, não tem como você identificar o sujeito. Aí ele é sujeito indeterminado, tá? Aí pelo contexto, se você conseguir identificar a partir do contexto, aí sim ele vai acabar se transformando em um sujeito subentendido, ok? O sujeito indeterminado é aquele que não está presente na oração e não pode ser identificado ou determinado pelo contexto e pela terminação do verbo. Então, se eu tenho um verbo ali, não consigo só pelo verbo identificar o meu sujeito e não tem nenhum contexto que me ajude a identificar esse sujeito, então eu digo que esse sujeito é indeterminado, tá? Agora, se pelo contexto eu conseguir identificar o sujeito, aí o sujeito acaba sendo um sujeito subentendido, ok?
Então, eu tenho aí um esqueminha, né? Hora de organizar. Tem a palavra aí, as palavras composto, plural, contexto, verbo. Aí eu tenho o conceito de sujeito, que é o termo da oração a que o verbo se refere, né? E toda a informação também do predicado. E aí eu tenho os quadradinhos aí. Cada quadradinho desse aí você deve substituir por uma dessas palavrinhas do quadro, ok? E é isso, tá? A nossa videoaula vai parar aqui. Eu estarei colocando lá na agendinha de vocês. Eu sempre coloco uma agenda antes de postar essa videoaula. Eu estarei colocando as páginas da atividade para vocês também, tá? E é isso, obrigada, até a próxima aula. Fiquem com Deus.